Então, introdução ao estudo do direito 2, né? Introdução ao estudo do direito 2, que é a nossa matéria, né? Nós trazemos aí diversos conceitos, né? Conceitos sobre o início do aprendizado no direito, sobre o início do que está no curso do direito, né? Introduzi-los à matéria do direito, né? É o objetivo de introdução ao estudo do direito. Lá em Direito 1, Introdução ao Estudo do Direito 1, né? Eu não dou essa matéria, eu dou Introdução ao Estudo do Direito 2, né? Introdução ao Estudo do Direito 1 são princípios são noções mais básicas, muito básico, né? Aquela perguntinha, o que é direito? Tem esta pergunta lá em Introdução ao Estudo do Direito, né? Tem também fontes do direito, né? Já que se nós trabalhamos, né, com o direito, se nós trabalhamos com as ciências jurídicas, então significa dizer, né? Boa noite, Laura, significa dizer que vocês têm que saber quais são os instrumentos de trabalho do jurista. Então são as leis, a doutrina, a jurisprudência, né? E os usos e costumes, não necessariamente nesta ordem, sendo que a ordem para as fontes é a número 1, que é sempre a lei. A lei é a fonte número 1 do nosso trabalho. Então, se eu tenho uma caixa de ferramentas para trabalhar, a ferramenta número 1 será sempre a lei. Anotem isso, a ferramenta número 1 é a lei. Não tem uma ordem para as demais ferramentas, mas para a lei eu tenho sim uma ordem. Primeiro eu procuro a lei. Se eu não tiver lei, procurarei doutrina, procurarei a jurisprudência, procurarei usos e costumes e procurarei, né, outras fontes que venham atender a demanda, né? Estou fazendo aqui uma introduçãozinha para o tema da aula de hoje, que é procedimentos de integração, né, por analogia legal e por princípios gerais do direito. É o tema da aula de hoje. Vou repetir, né? Tema da aula de hoje: procedimentos de integração. Quando existe um buraco, quando a minha caixa de ferramenta não tem a lei, quando a minha caixa de ferramenta não tem a doutrina, quando a minha caixa de ferramenta não tem usos e costumes, não tem jurisprudência, eu vou na minha caixa de ferramenta, abro e não acho a lei. Não tem a lei. Como eu vou trabalhar sem a lei? Como eu vou trabalhar sem a norma, né? Eu não trabalho, porque eu tenho que trabalhar, porque o cliente deixou o carro aqui na minha oficina e falou: eu preciso do meu carro para hoje no final do dia, e caso, né, o senhor não me entregue o meu carro hoje até o final do dia, como que eu vou fazer? Eu utilizo o meu carro para como é que é o nome, Dino, do aplicativo? É Uber, mas tem um nome, como é que é? É motorista de aplicativo mesmo, né? É mobilidade, né? Então, né, quem trabalha com aplicativo e depende do carro para sobreviver, deixa o carro comigo, e aí como é que faz? Precisa arrumar, né? Fazendo uma analogia, uma análise aqui entre o direito, né? Eu, operador do direito. Quem são os operadores do direito? Doutores e doutores. Introdução ao estudo do direito, introduzindo-os no direito. Quem são os operadores de direito? Nós, juristas. Quem? Magistrados, delegado, policial, advogado, defensoria, juiz, promotores. Todos nós trabalhamos, utilizamos uma ferramenta. Qual é a ferramenta do nosso trabalho? Esta é a questão, né? Aí eu vou na minha caixa de ferramentas e eu tenho lá 4 ferramentas. Aí eu chamo essa caixa de ferramentas de fontes do direito. Estão entendendo a analogia? E a aula de hoje é procedimento de integração por analogia e princípios gerais do direito. E eu vou explicar o que é a analogia e eu vou explicar o que é a integração por analogia e a integração por princípios gerais do direito. Pois não? Oi? Tá sem áudio? O áudio voltou, tá? Talvez seja isso, sério. Dá uma conferidinha aí, atualiza F5, né? E aí vai e volta. Então, olha só, continuando aqui: Cláudio, Dino, Célio, Ediedra, Laura, Simário e doutora Tamara. Continuando aqui, né? Boa noite a todos, vocês que adentraram agora, né? Aula de hoje, tema da aula de hoje: procedimentos de integração por analogia e princípios gerais do direito, né? E eu estou explicando aqui, estamos falando que Introdução ao Estudo do Direito é uma matéria que os introduz ao direito, né? E para introduzi-los ao direito eu trago conceitos lá em IED 1. O que é o direito? O que são as fontes? Coisas bem simplesinhas, né?
Aqui um pouquinho mais avançado, em ED2, o que também responderemos essas questões, o que é o direito, quais são as fontes, mas se faltar uma fonte, e é possível faltar uma fonte, é possível que haja, não é? Como lá no direito romano já vinha previndo, né, que nem todos os costumes sociais estão na norma, nem todos os costumes sociais estão previstos em norma, nem todos os costumes sociais estão previstos na doutrina, na jurisprudência ou nos usos e costumes. E aí, como que eu resolvo essa questão? Eu vou na minha caixa de ferramenta, eu estava falando do Uber aqui, né? Eu vou na minha caixa de ferramenta, abro e não tem a ferramenta para abrir tal, né? Tal dispositivo, tal questão lá. E aí, eu posso ficar sem abrir? Eu posso ficar sem trabalhar? E a resposta é não, não posso ficar sem abrir, não posso ficar sem trabalhar, porque senão meu cliente não vai levar o carro se eu for mecânico. Agora, juristas que somos, vamos lá, muda a história aí. A minha caixa de ferramenta tem leis, doutrinas, jurisprudências e usos e costumes. Estes 4, não necessariamente nessa ordem, mas a ordem número 1, sempre a fonte número 1 qualquer, a fonte número 1 é a lei, sempre a lei. Se não tiver a lei, eu recorro a uma das outras 3, né? Tranquilo, até aí tudo bem, né? Mas como eu estou falando de analogia legal, o tema é analogia legal, tema procedimento de integração por analogia legal. Então eu não estou procurando doutrina para substituir nem a jurisprudência, nem os costumes, né? Nada disso. Eu estou falando de uma lei que substituirá a outra por analogia. É isso que eu estou falando. Uma lei que substituirá a outra por analogia. Mas antes disso, olha só, eu tenho que observar que, né, o direito não admite lacunas. Anotem, o direito não admite lacunas. O que é uma lacuna? O que é o laico, né? O pessoal fala que o laico é o branco. Não, o laico não é o branco, não é o claro, não é o transparente. O laico é o vazio, né? O vazio não existencial, mas o vazio, né? Puro e simples assim, né? O vazio é o laico, e esta lacuna precisa ser preenchida caso venha a existir. Olha que contraditório, né? Existe uma lacuna, existe algo que não existe, né? É a lacuna, existe que não existe, né? E aí eu vou dar um exemplo polêmico para a gente entrar numa discussão aqui. E aí vocês gostam de entrar, gostam de dar palpite, eu acho bacana isso aí, né? Todo mundo se manifestar, né? Quem tiver uma opinião sobre o assunto e quiser se manifestar, né? Vamos lá. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre a questão da laicidade. Então, olha só, a lacuna se caracteriza não só quando a lei é completamente omissa. Não é só quando a lei é completamente... Quando que a lei é completamente omissa? Quando não há lei, quando não há legislação. A lei é completa. Por que eu falo que a lei é omissa? Porque eu tenho todo um aparato legislativo, né? Eu tenho códigos, eu tenho Constituição, eu tenho lei ordinária, eu tenho regulamentos, eu tenho decretos, eu tenho medidas provisórias, eu tenho legislação especial, mas eu não tenho a lei para o que eu quero. Para o caso que eu quero, eu não tenho a lei. Então, quando a lei é omissa, ela é omissa, né? Eu tenho leis, mas não tenho porque eu quero. Lei omissa. Lei omissa. Omissão da lei. Primeira questão, omissão da lei. O que mais? Né? Mas, por exemplo, às vezes pode ocorrer, né? Pode apresentar 2 disposições, a lei pode apresentar 2 disposições sobre determinado caso. Você verifica a lei, você observa a lei, e a lei fala 2 coisas sobre aquela mesma coisa e de forma contraditória. Professor, mas que é isso? Explica isso melhor aí. Como é que é essa contradição da lei? Existe a lei dizendo que é crime e existe uma lei dizendo que não é crime. Olha só, e aí, portanto, traz uma contradição. Uma contradição. Essa contradição acaba provocando o quê? Um entendimento lacunoso. Professor, o que é entendimento lacunoso? Lacunoso. Esse entendimento lacunoso, esse neologismo que eu estou propondo aqui na aula, é por conta de que há um entendimento que fica vazio por conta de haver uma contradição na norma. Há uma norma que se aplica de uma forma e a outra norma que contraditoriamente da mesma questão se aplica também. Há contradição nas normas, 2 normas para a mesma questão de formas contraditórias. Uma fala que é crime, outra fala que não é crime.
E é o mesmo assunto. Então é um entendimento lacunoso de determinada situação, de determinado fato dentro da nossa sociedade. Depois eu volto a esse ponto para trazer um exemplo, tá? Terceiro ponto sobre lacuna, terceira forma de lacuna, vamos lá, né? Vamos lá. A lacuna decorre, neste terceiro caso, né, às vezes e muitas vezes, de um defeito da lei. Há um defeito na lei, né? A lei existe para o caso está adequado à norma, a norma está adequada ao caso. Este fato, né, valorizado, fato-valor deste fato valorizado, eis que surge uma norma, fato-valor e norma, eu tenho uma norma. Nós estudamos isso, né? A teoria do professor Miguel Reale, né, que vem lá de Kelsen, onde ele aperfeiçoa isso, juntando um terceiro elemento, e ele chama isso de teoria tridimensional, fato, valor e norma, porque é tão palpável, tão visível, né, dentro de um paradoxo aí também entre Weber e entre o outro doutrinador, Weber, Kelsen e Reale, né? O positivismo de Kelsen, o subjetivismo de Weber e a teoria englobadora de todas as teorias, que é a do professor Miguel Reale na teoria tridimensional do direito. Então o que acontece? Então, primeiro momento, volta tudo, primeiro momento, eu não tenho uma norma. Segundo momento, tenho normas contraditórias. Terceiro momento, eu tenho uma norma defeituosa. Estou falando desse terceiro momento. Agora, norma defeituosa. Existe a norma para o caso, mas ela é defeituosa. Ela não atende porque ela tem defeito. E se ela tem um defeito, ela não atende. Ela existe, mas ela não atende porque ela tem um defeito, né? Eu vou explicar isso de uma forma melhor dando um exemplo. Boa noite. Então é aí que acontece, né? Então temos aí, doutores e doutores, né? O tema da aula de hoje: procedimento de integração por analogia legal. Então estamos falando da lei. Não vou integrar a norma nem por doutrina, nem por jurisprudência, nem por uso de costumes. Vou integrar a norma por analogia legal. Agora vem a polêmica. Deixei todo mundo chegar, vem a polêmica agora. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês participassem aí pelo chat, né, quem puder, né, quem não tiver vergonha, quem gosta de participar, eu gostaria que vocês respondessem, né? Não tenham medo de errar, porque vocês vão errar. Né? A pergunta que não quer calar é: existe crime de homofobia? Eis a pergunta: existe crime de homofobia? O Dino acha que existe. Cláudio, existe crime de homofobia? Cláudio acha que existe. E aí, doutores? Essa é a pergunta. Existe crime de homofobia? Tem a ver com o tema da aula de hoje, né? Tem a ver com o procedimento de integração, analogia legal. Vamos ao chat aqui. Sério acha que não? Tá 2-1, né? Tá 2-1, Sério acha que não. Existe o crime de homofobia? Para andar bem a matéria. Vamos lá, pessoal, participa aí no chat aí, por favor. Existe o crime de homofobia, né? Eu acho que pode ser enquadrado como racismo. Tá no caminho. Eita, eu gosto. Né? Vamos lá. O doutor Tamara ficou em cima do muro. Não disse que sim, nem disse que não. Mas está dentro do que a gente está estudando aqui. Está correto, o raciocínio é esse, né? Mas não existe crime de homofobia, né? Quem mais quer responder? Existe uma analogia entre homofobia e racismo. E aí, pessoal? Poxa, vocês não... eu fico chateado às vezes com um aluno, brigo e tudo, mas vocês são nota 10, né? Às vezes um aluno briga comigo, eu brigo com o aluno, eu vou dar 0. Aí eu vejo vocês respondendo, né? Cara, perfeito. Existe uma analogia entre a homofobia. Então é isso. A doutora Tamara já respondeu aqui, né? Existe o crime de homofobia? Não existe o crime de homofobia. O pessoal vai para a televisão, porque é crime de homofobia. Não existe o crime de homofobia. Vai para o rádio, não existe o crime de homofobia. Vai para a tribuna, vai para a... Não, pessoal, não existe o crime de homofobia. Mas, professor, não existe o crime de homofobia? Por que o pessoal fala tanto que existe o crime de homofobia? O que existe é um procedimento de integração por analogia legal. Não existe a lei que diz que o crime, que tratar
com preconceito, com discriminação, com agressividade, etc. A pessoa homoafetiva, né, que se identifica com outro gênero, vocês conhecem o discurso, né? Não vamos ficar aqui falando desse discurso, né? Então, não existe o crime de homofobia. Não existe. Se eu levar na delegacia de polícia, vai dar trabalho para fazer o boletim de ocorrência. Principalmente porque o escrevente não acostumado, mais novo, vai ficar na dúvida. Eu falei, mas cadê a legislação? Não existe a legislação. Porém, qual é o tema da aula de hoje? Não existe lacunas na lei. Não podemos permitir lacunas na lei. Não podemos permitir que haja uma lacuna na lei. Se eu for na minha caixa de ferramentas, né, tá aqui, a minha caixa de ferramentas, tá faltando o crime de homofobia. Não tem. Como é que eu faço? Mas tem esse crime aqui, ó, é de racismo. É semelhante. A pessoa se sente muito ofendida, se sente humilhada, se sente excluída, se sente a pior pessoa do mundo por conta dessa situação discriminatória, vexatória, né? Toda aquela questão que nós já conhecemos. Eu me senti humilhado, passei a tomar remédios, etc e tal. Depois que eu fiquei mais adulto, aí eu comecei a aceitar melhor, aí eu tive mais umas questões de dignidade interna e etc e tal. Hoje eu sei que não é isso, mas ainda me ofende. Como é que é o nome disso? Qual o crime? Racismo. Racismo? Ainda nem é esse, mas tudo bem, vai, né? Porque o racismo é crime contra uma raça. Existe o crime de racismo? Existe. Lei do racismo, eu acho que ela é de 1950, a lei do racismo. É isso mesmo? Será? Eu não lembro o ano não, mas é antiga. Crime de racismo existe, né? Quando eu ofendo uma pessoa pela cor, é racismo? Não. Injúria racial. Porque a injúria é ofensa contra a honra íntima. Se for motivada por essas questões de raça, injúria racial é o crime. Mas existe a lei. Tranquilo? Existe. Preencheu. Eu vou na minha caixa de ferramenta, injúria racial. Beleza. Espera que é uma progressão. Eu faço um discurso na internet, no Twitter, no Facebook não existe mais, né, pessoal? Não vamos falar de que não existe, não. Vamos falar de Twitter que existe, Instagram existe, né? O que mais? O Facebook existe. Vocês usam o Facebook? Fala a verdade, vai. Ninguém usa mais isso aí, né? Mas Instagram usa, né? Twitter, o que mais? Tem os famosos aí, TikTok, né? Telegram é meio que o WhatsApp, né? Mas tem uns grupinhos lá também. Então eu vou na minha rede social e faço um discurso racista. Vocês entendem que a ofensa é contra toda uma coletividade? Então, existe a lei do racismo? Existe. Então, é um crime de racismo porque é contra uma coletividade. Mas se, né, eu ofendo uma única pessoa diretamente a ela, injúria racial. Mas existe injúria racial, existe racismo. Ponto. É isso que eu queria falar. Existem essas ferramentas, né? A minha caixa de ferramentas existe, né? Eu dei o exemplo no começo, então eu vou usar ele porque ficou bom. Aí, doutores e doutoras, eu estou em um ambiente onde existe ali a pessoa que tem uma ideologia de gênero, tem uma identificação, né, diferenciada e etc e tal, né, que é muito comum na nossa sociedade. E aí existe um ato da minha parte de discriminar, de ofender, de não aceitar o diferente, né, diferente de mim, e etc e tal, e todas essas questões que envolvem, né, a fobia, né, aversão. Fobia é aversão, né? Se eu tenho, como é que é o nome daquela fobia de lugar escuro? Tem fobia de lugar escuro. Tem fobia também de lugar pequeno, né? Claustrofobia, né? Sabe a pessoa que não pode ficar num lugar trancada, dentro do elevador sozinha? Claustrofobia. Fobia é isso, né? É a aversão a essa questão, é um pavor a fobia. Então a homofobia, né, relacionada à questão dos homoafetivos, fobia aos homoafetivos, homofobia, não é crime. Aí, olha, não é crime. Não é crime. Então, professor, você está falando isso aí, o que tem a ver com a aula? Tem tudo a ver. Não há crime. Agora, se não há crime, mas a questão está em voga, está na pauta da sociedade, é um estado de coisas, como nós falamos lá em ciência política, é um estado de coisas que me remete a uma solução, que cobra de mim uma solução, pede uma solução, diz, qual é a solução, doutor, né? Você que
você que é do direito, vocês têm que me dar uma solução. Se eu ir para a delegacia ou ir para o judiciário tem que me dar uma resposta. Ah, mas não tem lei. Como é que eu vou te dar uma resposta? Não tem lei. Então, utilizamos dos procedimentos. O procedimento é o proceder de integrar, de trazer uma solução, procedimento de integração por analogia legal. Qual é a analogia que eu utilizarei? Analogia de leis do exterior, convenções e acordos de outro país, de direitos humanos, Tribunal de Haia, ONU, etc e tal? Não. Por que não? Por causa da soberania. Por causa da soberania. Vale o que está no nosso país, não vale o que está no outro país. Ah, professor, mas o nosso país é signatário. Signatário, que é aquele que assina junto. Signatário assina junto. Se assina junto, a lei não é deles, a lei também é nossa, Entenderam? Direito internacional, mas não é a aula de direito internacional aqui. Não vamos falar de signatários de acordos por enquanto. Por enquanto vamos falar do que nós estamos falando, da analogia legal. Então vamos fazer uma analogia legal. Aí eu pego esta lei de injúria racial ou a lei de racismo, por analogia, analogamente ao texto do racismo, analogamente ao texto da injúria racial, eu terei aí injúria, provocada, semelhante à injúria racial para o caso de homofobia. É isso, não existe o crime de homofobia, mas eu vou trabalhar por integração. Vou trabalhar um procedimento de integração por analogia legal, fazendo uma analogia de uma norma que existe, embora não exista o crime de injúria homofóbica ou de homofobia, mas existe o crime de racismo. Então, se eu faço um discurso homofóbico na internet, numa rede social e etc e tal, ou se eu faço um discurso homofóbico, vocês entendem que tem que ter uma publicidade, tem que ter uma notoriedade, tem que ser dirigido a um grupo. Por isso que eu estou falando de rede social, e porque eu não tenho acesso à televisão, eu faço na rede social, porque hoje em dia é assim, como já previsto lá anteriormente por diversos estudiosos, diversos pensadores, diversos escritores, falavam lá dos 15 minutos de fama que nós teremos no futuro. Então eu tenho os meus 15 minutos de fama e utilizo eles mal. Como? Sendo homofóbico, Aí o outro fala assim, mas não tem crime de homofobia, não dá em nada, Eu digo, mas quem se ofendeu fala negativo, não é assim não. Boa noite, Islane, não é assim que funciona não. Você vai responder sim porque você me ofendeu, porque eu estou muito ofendido aqui, eu me senti humilhado, eu não concordo com esse discurso é aviltante, humilhante, Isso leva a gente numa situação, parece que regride na sociedade, E aí eu vou lá e reclamo. Aí quando eu reclamo, o jurista, delegado, promotor, advogado, defensor fala, mas não tem a lei, Aí você que estuda direito sabe, não tem a lei, mas por analogia legal, em analogia à lei do racismo, existe sim, a ofensa analogamente ao racismo, analogamente à injúria racial, Então eu homoafetivo me senti ofendido, na minha honra íntima estou injuriado, injúria racial, por analogia, na questão homofóbica. Entendem isso? É só isso e nada mais que isso. Esse é o exemplo que eu queria trazer para vocês. Professor, mas o pessoal está falando da televisão é só mentira. Como assim você fala que televisão é só mentira? 99% mentira. Se pagar bem, eles até falam a verdade, mas normalmente eles não falam a verdade não, porque, gente, ali só se fala o que o patrocinador manda falar, O patrocinador manda falar muitas coisas, então o patrocinador é que manda, e quando nós temos um patrocinador, aí fica difícil a questão da verdade. Não que eles não falem a verdade, mas eles falam da maneira que é mandado falar, porque a verdade mesmo, ela sai de graça nos debates, nas redes sociais, nos discursos, sai muita besteira, lógico, mas de uma besteira e outra sempre sai alguma coisa aí que você pode aproveitar, porque é um discurso não pago, não monetizado, não interessado. Então é essa a questão. Vamos ler aqui. Existe uma analogia entre homofobia e racismo. Muito bem respondido pela doutora Tamara aí. Pessoal, eu estava falando no início da aula aí
tá? Sobre que introdução ao estudo do direito é para nos introduzir a conceitos do direito para que nós possamos compreender melhor o direito, né? Tanto é que a primeira pergunta que responde nessa matéria, lá em ED1, é o que é o direito, né? E de lá para cá nós vimos evoluindo, né? E aí eu já falei, no nosso IED2 nós falamos de fontes do direito, né? Falamos quais são as fontes e formação da norma, teoria tridimensional da norma, subjetivismo, positivismo, objetivismo e etc. Então, falamos tudo, né, no módulo passado, né? Pareceu até difícil, né? Vocês aí ficaram até, puxa, né? Tô com medo dessa avaliação, vocês ficaram um pouquinho receosos, mas todo mundo foi bem, né? E agora, num segundo momento, né, eu estou trazendo aqui procedimentos de integração da norma por analogia. Se não tem uma norma, não poderá ficar sem resposta, não pode ficar sem resposta, né? Não tem a norma, existe uma lacuna. O que é a lacuna? A lacuna é o vazio. Este vazio tem que ser preenchido, porque se eu for na minha caixa de ferramenta e não achar a ferramenta, né? Não acho, esta ferramenta é a que eu quero, está sem tinta, eu vou pegar outra, porque é um pincel igual, né? Um é vermelho, o outro é preto, mas o preto, a tinta acabou, eu vou usar o vermelho, me atende, é pincel, me ajuda, vou conseguir transmitir o conteúdo, vou conseguir fazer as anotações do quadro. Analogia legal, utilizando-se uma lei, utilizando-se uma norma, né, de semelhante conteúdo, de semelhante entendimento, né? Falei de 3 modalidades de integração, vocês anotaram, né? Tranquilo? Vamos lá, adiante. Teorias sobre as lacunas, lá dos romanos, lá em Roma, lá antigamente eles, os romanos, já haviam admitido a possibilidade de lacunas, né? Eles dialogando, conversando, e falaram, olha, não vamos ter leis para tudo, mas se houver uma lacuna, faremos uma analogia dentre as leis que nós já temos, né? As leis já existentes, faremos uma adequação, fazemos uma integração da norma por uma analogia legal, por uma analogia de outra lei. Essa é a analogia legal. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? A teminha da aula de hoje está fácil. A integração por analogia legal e integração por princípios gerais do direito, que é o segundo tema, a gente já vai falar já. Talvez a gente entre em codificação ou não, né? Se não entrarmos em codificação hoje, entramos em codificação amanhã. Codificação é bem interessante, eu gosto da matéria de codificação, porque é uma coisa assim de história, né? Da onde surge a codificação? Por que se codifica, né? Quais são os códigos mais antigos, né? Aí a gente fala de Hammurabi, fala de código egípcio, fala de código civil, né? São diversas questões bem interessantes sobre a codificação, mas eu acho que vai ficar tudo isso para a aula de amanhã, tá? Legislação mosaica, né? Vocês gostam quando fala desses códigos, né? Alcorão, né? Alcorão, né? Aí depende, né? Legislação mosaica, né? Moisés era um legislador, não é isso mesmo? Moisés não era um legislador? E ele fez um livro, né? 5 livros, na verdade. Ele escreveu Gênesis, Deuteronômio, Número, Levíticos, né? E o último livro ele começou a escrever e não terminou. Quem terminou o último livro foi Josué, né? Então esses 5 livros chamados de Pentateuco, né, é chamado de legislação mosaica. Professor, mas é uma lei ou é uma história? É uma lei e é uma história também, né? Começa com a história de um povo e no meio prega-se costumes, doutrinas, forma de agir dentro da sociedade. Existe uma contagem, né, da tribo, das pessoas, fala sobre a forma do dinheiro, fala a forma de doação, de como se mantém as tribos. É uma lei de organização de uma sociedade, né? Lei mosaica. Que mais? Lei das 12 tábuas, Alcorão, Código de Manu da Índia, vamos falar disso aí, né? E vamos falar da era da codificação, Código de Napoleão, Código brasileiro. Vamos falar tudo isso na aula que vem sobre todos os códigos antigos, né? E o porquê da codificação. Existe uma pergunta: por que se codifica? Vamos falar disso na aula que vem. Mas hoje é a integração, né? Ainda na integração. Então falamos aí da integração legal, né? Integração legal. Pessoal, vocês compreenderam o iníciozinho da aula, né?
Primeira forma de integração por analogia legal: não existe a lei, existe uma lacuna, não existe a lei, e aí eu tenho que preencher, eu tenho que fazer uma analogia legal. Número 1. Número 2, existe a lei. Existe, mas existe uma lei que fala que é crime e existe uma que fala que não é. Aí tem uma contradição aí. Como é que eu faço para resolver essa questão? Eu vou fazer um procedimento de integração de analogia legal, né? Eu vou ter que fazer uma comparação com outras normas para decidir o que é e o que não é, para aí resolver a contradição. É o segundo ponto. E o terceiro ponto de integração por analogia legal. O terceiro ponto é quando existe uma lei, mas ela tem um defeito, ela não resolve a questão. Existe a lei, mas ela é defeituosa, ela não resolve a questão. É uma lei defeituosa. Essa lei defeituosa também precisarei eu de uma integração por analogia legal para resolver a questão do defeito, né? É isso. São as três formas de analogia, três formas de procedimento de integração por analogia legal. Professor, explica melhor essas questões aí. Eu vou voltar para explicar isso depois. Por enquanto, vocês têm que ter um conceito aí, né? Que também não é muito difícil de compreender, não. Mas na prática melhora, depois eu trabalho essa questão de forma prática. Questão da teoria romana, eu já expliquei. Lá em Roma, eles se deitaram sobre o papel e falaram, né? Vai surgir questões que não será atendida pela norma, mas, né, procuraremos em outras normas e vamos, por analogia, resolver a questão simples assim, a questão romana, né? Bom, a evolução social, que eu sou contra esse termo de evolução social, porque, na minha opinião, né, eu gostaria que vocês se manifestassem, quem quiser, qual o limite para que a analogia não crie um novo tipo penal? Boa pergunta. Qual o limite para que a analogia não crie um novo tipo penal? A analogia ela não vai criar um novo tipo penal, por que não vai criar? Porque a analogia ela só tem o objetivo único e simples de preencher um vazio, uma lacuna. Então ela não cria um novo tipo penal como esse que nós acabamos de falar, do crime de homofobia. Você sabe o que acontece no crime de homofobia? Vamos lá. É o entendimento do Superior Tribunal Federal, né, que por analogia traz a lei de racismo e de injúria racial para preencher a lacuna do crime de homofobia, né? Desculpa aqui com o ar-condicionado, para preencher o crime de homofobia. Mas não é lei. E não sendo lei, a pessoa que está sendo processada, ele tem advogado, ele tem defesa. O que ele vai falar? O que ele vai alegar? Ele vai alegar que não existe o tipo penal de homofobia. E ele vai acabar ganhando. Sabiam disso? Aí a sociedade vai falar, não, mas existe analogia? Existe. O tribunal entendeu no entendimento lá, homologou, existe. Várias pessoas foram condenadas, existe jurisprudência, existe usos e costumes sobre essa questão, mas aí o réu fala assim, mas não existe a lei por quê? Por que vocês não fazem a lei? Porque vocês não estão nem aceitando isso. Vocês falam que mas vocês não aceitam a partir do momento que vocês não fazem a lei. Vocês não fazem a lei, vocês não aceitam. E quer que eu aceite? Eu não vou aceitar. Vocês não fazem a lei, faça a lei, aí eu aceito. Aí pode me condenar. Enquanto não tiver a lei, essa história de entendimento aí, eu não vou aceitar não. O cara vai falar isso aí. E aí, tá certo ou tá errado? Deixa para os tribunais resolverem, né? Por enquanto os tribunais estão sentando a ripa, estão condenando, tá? Mas numa linha de defesa contrária, seria mais ou menos isso que eu acabei de falar. O que eu falei tá certo? Tá certo, não tá errado não. Não estou dizendo que a pessoa que faz isso está certo, não, porque não está, porque está errado. Mas aí ele fala isso e fala assim, não existe um tipo legal, né? Vocês não aceitam. Se vocês aceitassem, vocês faziam uma lei. Bota para o Congresso votar, faz uma lei, crime de homofobia, insere no código, está tudo certo, aí eu aceito. Até lá eu não vou aceitar não, né? Vocês entendem isso? É complicado essa questão, né? Mas, do ponto de vista da integração da norma, da analogia, existe e está condenando por crime de homofobia, embora o crime não exista. Por analogia existe, mas não existe o crime de homofobia. Esse é o entendimento que eu quero que vocês tenham. Qual o limite para que a analogia não crie um novo tipo penal? Esse é o limite, né? Não cria, né? Não cria. Esse é o limite, né? Na defesa, porque, pessoal, falar que existe, fazer integração, fala que existe, faz a integração, integra e resolve a questão.
Como diriam os romanos, nem tudo vai ser resolvido, né? Porque não temos leis para tudo, né? Mas vamos admitir a possibilidade de lacunas, tanto em relação ao direito legislado, quanto questões doutrinárias, jurisprudenciais e dos costumes, né? Vamos admitir, né? E aí a gente vê o que acontece. Mas a sociedade tem que evoluir. Aí eu venho no segundo ponto e falo do realismo ingênuo. É isso que eu estou falando. O que é um realismo ingênuo, né? É ingênuo acreditar que vai ser mantido esse posicionamento dentro da sociedade. Eu quero condenar o crime de homofobia, mas eu não vou fazer a lei de homofobia. Vamos ficar do jeito que está. Ora, pessoal, que ingenuidade é essa? Ou é ou não é, ou faz ou não faz. Aí o pessoal soltou uma nota no Twitter deles lá, sentando o pau no STF, na Câmara e tal. Vocês falam que é crime, mas não legislam, não serve para nada. Eles falaram umas besteiras, até xingaram, né? Vocês viram isso? Não, né? Mas fizeram isso, né? E eles têm razão. E eles são os interessados nisso. Eles fazem isso interessados. Falam, poxa, fala tanto aí, mas não tem a lei. Essa é a questão, pessoal, né? Essa é a polêmica. Vamos lá. Professor, na esfera penal, a Constituição Federal, no artigo 5º, né, Direitos e Garantias Fundamentais, trata da anterioridade penal. Sim, não há crime se não houver lei anterior. Não há crime sem lei anterior que o defina. Em que ponto a analogia torna relativo esse direito fundamental? Em que ponto a analogia? Não, a analogia não torna o direito relativo, né? A analogia, ela só traz, né? Ela só tenta preencher, ela nem traz nem tenta, ela preenche de forma analógica, por analogia, por uma situação análoga, um fato análogo, algo que é usual e costumeiro, né, de forma análoga a uma outra situação em lei, prevista em lei. Por isso que eu falo de analogia legal, para integração o procedimento de integração por analogia legal, havendo uma lacuna, né? Então não tem essa questão da relatividade, né? Não tem essa questão da relatividade para resolver a questão, né? Ela vem como uma forma paliativa, e como um paliativo vem a crítica do pessoal, que é o maior interessado em fazer a defesa homoafetiva, né? Os partidos de esquerda, eles defendem, né, essas causas, mas eles mesmos estão criticando, falando, olha, tá vendo? Pô, não tem nem a lei, né? Como é que vai tocar isso aí para diante assim, desse jeito, né? Tá na hora de nós fazermos uma lei. Essa é a crítica, né? Essa é a crítica, entendem? E os romanos falavam, olha, existem vazios, vamos preencher num primeiro momento, mas isto é insustentável ao longo do tempo, porque aí vem aquele advogado, como eu acabei de falar, e fala assim, vocês querem analogia, vocês querem fazer integração, querem me ferrar, dizendo que eu sou racista, dizendo que eu sou homofóbico, mas a lei nem existe, vocês estão fazendo uma analogia, a lei nem existe. É atípico o delito, eu tenho que ser absolvido por falta de tipicidade, né? Aí dá uma outra discussão, que não cabe aqui agora, por enquanto, cabe, mas vamos adiantar, depois a gente volta nessa discussão. Tranquilo? Obrigado. O que mais? Empirismo científico. Empirismo científico. Eu vou pular tudo isso aqui. Vamos lá para integração por princípios. Anotem aí, doutores e doutores. Procedimento de integração. Parte 2 agora, né? Procedimento de integração por princípios gerais do direito. Olha só, no primeiro momento eu fiz uma integração por analogia legal, por analogia da lei. Eu tenho uma lei, eu faço uma integração, integro utilizando a lei de racismo para suprir a lacuna do crime de homofobia. Compreendido, né? Uma lei resolve a questão da ausência da outra norma, da outra lei. Vocês compreenderam? É só isso. Resolvido. Agora, nesse segundo momento, nessa segunda parte, o mecanismo é o mesmo. Eu estou gostando desse negócio de fazer analogia com mecânica, né? O mecanismo é o mesmo, por conta do procedimento, por conta do proceder. Então, o procedimento de integração, agora é o princípio geral do direito. Então, eu venho na minha caixa, né? E procuro aqui, procuro resolver uma questão, né? Mas eu não tenho a lei. E não tem uma outra lei também, não tem uma outra lei. Olha que interessante, agora é o problema, não tem uma outra lei também. E agora eu preciso resolver o problema.
Preciso. Por que eu preciso? Porque os romanos falaram que o pessoal não tem como ficar em branco, né? O preenchimento, o procedimento de integração da norma, vou até anotar isso aqui, procedimento de integração da norma, se não esqueço, procedimentos de integração da norma. Aí vem número 1, legal, né? E número 2, esse que nós estamos falando agora, princípios. Aí vem tudo de novo, vocês vão falar, está repetindo tudo de novo, mas não tem jeito. Gerais de direito. Alguém já sabe qual que é o assunto que eu vou repetir? Vocês falam que eu sou repetitivo? Hein? Ediedra. Tá correto o nome, Ediedra? O meu é Weber, é difícil, né? Ediedra é mais difícil que Weber, né? Não, né? Então, olha só, vamos lá. Princípio de integração. Alguém quer falar? Pode falar, né? Princípio de integração. Princípio de integração não, como é que é? Procedimento de integração. Peraí, acho que estou sem áudio, né? Peraí. Agora, eu estava sem áudio, desculpa, agora entrou meu áudio. Pode falar, por favor. Oi, boa noite. O que seria a integração a partir... Eu imaginei que era para a gente dar um palpite. Sim. O que seria, entendeu? Sim, se tiver um palpite, é a hora, é agora, né? Por favor. Eu acredito que também seja para responder a algumas lacunas. Perfeito. De normas que já existem, de princípios, né, que já existem, mas que eventualmente uma lei ficou, não reconheceu alguns princípios. Professor. É isso mesmo. Não, tá certo, você estava no caminho. Mas vamos lá, vamos melhorar aí. Você estava no caminho. No primeiro momento, o princípio de integração por analogia legal, eu não tenho uma norma, não tenho o crime de homofobia, que eu preencho pelo crime de racismo. Faço analogia, não vou utilizar essa lei porque eu não tenho essa lei de homofobia, mas eu tenho a lei do racismo. Aí eu utilizo a lei do racismo e resolvo a questão pela lei do racismo. Princípio de integração por analogia legal. Pega uma lei, substitui, utiliza, resolve a questão. Agora, o segundo exemplo, a segunda parte da aula eu não tenho mais lei nenhuma, não tenho lei para a questão. A questão precisa ser resolvida, mas eu não tenho a lei, eu não tenho a norma, não tenho a norma que regulamenta. Por exemplo, eu acho bom falar dessas coisas, mas dá um problema quando fala, né? Por exemplo, o banheiro para todos, né? Para todas e para todes, né? Não tem essa história aí que o pessoal fala? O banheiro para o transexual, é isso que fala? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Mas o banheiro para o pessoal que não é nem homem nem mulher, que está na faixa do meio aí, ou em transição, tá? E eu não estou falando besteira não, tá certo o que eu estou falando, né? Está em transição, ou não está em transição, ou já fez a transição, né? Seria esse terceiro banheiro, que não é um terceiro banheiro. Aí eles falam assim, não, é um só para todo mundo usar, né? Aí eles falam que não é nem de todos, nem de todas, que é para todos. Eles usam esse neologismo, que aí eu acho que é errado, né? É uma imposição de um grupo, eu acho, né? Então pega a imposição da minoria e joga para a maioria, e é isso que eles fazem. Então eu discordo, mas é uma opinião pessoal. Mas então vamos discutir o tema. Existe essa norma? Não existe. Existe uma analogia legal para aceitar isso? Não existe. Aí eu fico com a brecha. Como é que eu vou resolver essa questão? Por princípios gerais de direito, se tiver que resolver dessa maneira. Aí eu pergunto, o que são princípios gerais de direito? Pego a palavra princípio, estou circulando aqui na minha anotação princípios, circulem aí princípios. O que são princípios fundamentais do direito? Segundo o professor Miguel Reale, na sua obra Lições Preliminares de Direito, que é o assunto que nós estamos discutindo aqui, Introdução ao Estudo do Direito, é a nossa matéria. Eu sou fã do Reale por conta de que ele traz uma coisa bem clássica, bem antiga, né? O livro não trouxe hoje, eu vou trazer amanhã, né? E ele fala das verdades fundantes
fundantes. O que são verdades fundantes? São as verdades do fundamento, da base, da existência de tudo. Se eu estivesse falando da criação do mundo, eu estaria falando das verdades fundantes. Se eu estiver falando da criação dos mares, dos lagos, dos oceanos, nossa, você está indo longe, hein? E etc e tal. Se eu estiver falando dessa questão da criação da vida, eu estou falando de verdades fundantes. Direito à vida, olha que direito mais elemental, mais simples. Direito a respirar. Oi? Sim? Acho que agora eu matei a charada, né? Exatamente. Por exemplo, a Constituição, por exemplo, prega a questão da dignidade, preservação da dignidade humana. Perfeito, né? Exatamente. É um direito fundamental. Se há uma ação que tenha, vamos usar aqui Princípio da dignidade humana, perfeito isso aí. Vamos usar aqui a homofobia. Eu posso dizer que a minha dignidade foi ferida, que a minha dignidade foi prejudicada, e eu posso utilizar esse princípio básico do direito para peticionar uma ação, não dizendo que foi um crime de homofobia, mas sim que foi um crime que levou a danos morais. Feriu a dignidade, feriu a sua dignidade. Está correto. Isso. Então, olha só. Então, no primeiro momento, eu não tenho uma lei e eu substituo o meu entendimento, por analogia, eu faço uma integração com outra lei. Integração da norma por analogia legal. Agora, nesse segundo momento, eu não tenho a norma. Agora eu vou fazer um procedimento de integração por princípios gerais do direito, né? A doutora citou agora a Constituição aí, falando do princípio da dignidade da pessoa humana. E eu me sinto ofendido na minha dignidade humana, eu como ser humano me sinto ofendido na minha dignidade, na minha honra íntima, né? Um sofrimento impagável, né? Incurável, uma profunda dor que me abalou, né? E aí ofende a minha dignidade. E aí, só que não tem uma lei que vai resolver essa questão, né? Mas como preencher esta lacuna do direito? Essa é a pergunta da segunda parte da aula. Como que eu preencho? Pela integração, procedimento de integração, por princípios gerais de direito. Quais são os princípios gerais que balizam o direito, que norteiam o direito, né? Dos quais o direito o direito ele nasce, ele é oriundo destes princípios, né? Aí eu venho no mais básico, que é o direito à vida, por exemplo, né? Eu tenho naturalmente o meu direito à vida. Aí quando eu estava falando do direito de respirar, né? Direito de ir e vir, são princípios básicos. Foi citado esse outro direito aí, a questão da dignidade da pessoa humana, né? De ser digno, de ter o mínimo, né? Nesse sentido. Então, eu posso preencher como isto. Agora vamos à prática, né? Porque até então a teoria, ela é bem, ela até ficou compreensível, até que ficou fácil, né? Mas, na prática, olha só, diante de uma situação fática, diante de um fato, os sujeitos de direito necessitando conhecer os padrões jurídicos, precisam conhecer as leis, que disciplinam a matéria, devem consultar em primeiro plano a lei, né? Isso é o que a gente sabe, né? Como que tudo que foi falado até agora, em 50 minutos, tudo que falamos até agora, é que primeiro tem que consultar a lei, né? Lembra da caixa de ferramentas? Primeira fonte do direito, a lei. E as outras? Não tem uma ordem. A primeira é a lei. Não tendo a lei, eu vou nas outras, independente da ordem, né? E aqui eu estou falando que eu não tenho a lei, mas eu vou fazer uma analogia por uma outra lei, mas também não tem a outra lei. Agora é a questão, não tem também a outra lei. Se esta não oferecer solução, esta lei, né, não oferecer solução, seja por um dispositivo específico, não tem um dispositivo específico, não tem uma outra norma, então eu devo fazer uma consulta, eu devo verificar questões consuetudinárias. Ah, professor, o que é isso agora, hein? Consuetudinário. Quem que lembra, pessoal, o que é direito consuetudinário? Lembra, Dino? Cláudio? Consuetudinário? Costumes. Exatamente.
Aí eu penso aqui comigo, qual é o costume, o que é usual e costumeiro se fazer nesta questão? Vocês compreendem onde parece uma coisa de filosofia, né? Não é filosofia não, mas quando começa a ficar bonito parece filosofia, né? Por quê? Eu não tenho a norma, eu não tenho a lei, e eu também não tenho uma lei para comparar. Também não consigo fazer integração por princípio geral de analogia legal. Não consigo, não tenho lei para comparar, não tenho nada. O que eu tenho agora? Princípios gerais do direito. Então, qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro aspecto que eu vou trabalhar? Direito consuetudinário. Direito consuetudinário, usos e costumes. Aí eu vou verificar qual é o costume local. Aí eu vou verificar qual é o costume local, né? Qual é o costume daquele lugar para resolver a questão de acordo com o direito consuetudinário. Professor, pode resolver assim? Pode se descobrir qual é o que impera naquele local, qual é o padrão de conduta daquele local, se descobrir através de testemunhas, através de um relatório, através, né, chamar populares e fazer uma consulta e perguntar aqui neste local como se procede esta questão, que não está prevista na lei e não existe uma analogia legal, não existe. Então, por princípios gerais de direito, observando o direito consuetudinário, agora vem costumes, jurisprudência, doutrina, vem o outro lado que não é o legal, mas os usos e costumes, que é deles que costuma surgir a jurisprudência, né, que aí vai para a justiça, e a doutrina, que viram livros, para depois surgir a lei, né? É assim que a coisa funciona. Então, o direito consuetudinário, vou anotar aqui, direito consuetudinário. Eu estou chamando de direito, mas eu deveria falar só de usos e costumes, mas eu vou chamar de direito consuetudinário. Esse direito consuetudinário, usos e costumes, é que vão integrar o fato, integrar a norma jurídica. Não tenho norma jurídica, não tenho outra norma para fazer analogia, portanto eu não tenho procedimento de integração por analogia legal. Olha que pergunta, né? Pergunta de concurso aí. Eu não tenho o procedimento de integração por analogia legal. Diante disso, qual é a outra forma de integrar a norma jurídica? Aí vocês respondem, aí vai ter lá, letra A, princípios gerais de direito. É essa, tá? Acabou. E as outras? É invenção, né? Princípios gerais de direito. Então, se eu não integro por lei, eu integro por princípios gerais do direito. Esses princípios gerais do direito, né? O primeiro momento é o direito consuetudinário, né? O que é o direito consuetudinário? Usos e costumes locais. Eu já contei nessa turma, já contei em outras turmas, vou contar de novo. Eu ouvi isso de um juiz numa palestra, eu gostei muito dessa história que ele contou. Acho, não sei nem se parece mentira a história, mas eu achei interessante o exemplo, achei bacana. Então, verdade ou mentira, eu achei muito bacana. Eu vou contar aqui para vocês a história da citação no toco. Ele conta essa história, eu acho bacana. Citação no toco. Mas parece que é verdade, né? Citação no toco. No toco. Professor, o que é citação no toco? Como é que funciona isso? Significa o seguinte, né? É um juiz lá é um juiz de São Carlos, né? Hoje ele... Que vara que ele é hoje? Eu tive com ele a última vez que eu fui lá. Ai. Tive com ele não, né? Tive com ele no processo. Esqueci a vara, acho que é segunda. Bom, não importa. Ele dando um curso, né, pra gente, ele falou o seguinte, que existem locais, determinadas regiões no Amazonas, lá, regiões ribeirinhas, estão entendendo? Entendi agora, costumes, tá? Existem determinadas regiões lá no Amazonas, regiões ribeirinhas, que o correio não chega. Como é que o correio chega? Lá na beira para entregar uma carta, né? Aí ele vai lá, né? O endereço na carta, né? Rio tal, que pega com rio tal, né? Que tem um lugar tal, Taboca número tal, bairro tal, vila. Vocês entendem? Eu acho que é complicado fazer isso, né? Entregar carta para cada um, como é feito na cidade, né? Casa tal, rua tal, é fácil na cidade.
Nesses locais ermos, afastados, distantes, é um pouco mais difícil fazer entrega de encomenda. Aí não se entrega a encomenda. Ou se entrega a encomenda? Se entrega, mas não da forma usual e costumeira aqui da nossa região. Ponto, né? Essa é a questão. Mas lá nestes locais existe um local onde toda encomenda é deixada. Ao invés de entregar, ó Dino, toma aqui a sua encomenda, Cláudio toma a sua encomenda, Tamara toma a sua encomenda, Célio, Edileia, Fabiano, Gislane, Laurence, Mário, né? Toma aí. Oi? No mercadinho? Boa, é isso aí. Você matou a questão agora, Dino. No mercadinho. A encomenda não chega onde você mora, não chega na sua casa, porque o seu bairro é novo. Eu conheço o seu bairro lá onde você mora, já fui lá várias vezes, tenho clientes. O Dino mora num bairro maravilhoso aqui no DF. Eu já fui lá várias vezes, eu tenho cliente, tenho amiga lá, né? Mas lá ainda, como é um bairro novo, ele está desorganizado, não tem número de casa, as medidas ainda não estão 100%. Aí o que acontece? Como é que entrega uma encomenda na casa de Dino? Como é que é, Dino? No mercadinho. Ele vai no mercadinho e o correio entrega tudo no mercadinho lá e fica no cantinho lá no mercadinho. Aí ele pega a encomenda dele no mercadinho, o vizinho pega, todo mundo pega a encomenda no mercadinho. Perfeito isso aí que você falou, ótimo, melhor. É igual o exemplo que o juiz aqui falou, quase igual. Sabe como é que funciona nesses lugares? Tem aquelas árvores gigantes, centenárias, chamadas sequoia. Já ouviu falar de sequoia? O diâmetro de uma sequoia pode ter mais de 100 metros de diâmetro. Entendemos que uma quadra normal de uma cidade tem em torno de 50 metros, não é isso mesmo? Em torno de 50 metros, uma quadra normal. Quem discordar aí pode falar aí, porque não é da minha área não, mas eu entendo que é em torno de 50. Gente, uma quadra normal, 50 metros. Uma sequoia pode ter mais de 100 metros. O que eles fazem no pé da sequoia? Alguém já sabe? Dino, sabe? Cláudio, vocês aí sabem? Eles fazem um furo no pé da sequoia, fazem um furo bem grande, um buraco na sequoia. E nesse buraco do pé da sequoia, né, chamado de toco, é lá que chega a encomenda dos indígenas. Vocês sabiam disso? Eu ouvi essa aula, achei tão interessante esse exemplo, achei tão bacana. E aí, para fazer uma citação do réu, do fórum, a carta não chega na casa dele, né? No caso do Dino, não chega no mercadinho, né? E o Dino não vai ter desculpa de falar, não, eu não sabia, não fui no mercadinho essa semana. Se chegar a citação no mercadinho, a citação vai ser válida. Por que vai ser válida? Se a lei não fala isso. Aí temos um problema de integração da norma, né? Vocês entendem, pessoal? Uma questão prática para ser resolvida por um princípio geral do direito. Qual é o princípio geral do direito que eu estou mencionando? Né? Por favor, quem souber, né? Coloca no chat para a gente aí. Oi? Usos e costumes. É usual e costumeiro onde o Dino mora pegar a encomenda, inclusive uma citação forense no mercadinho. Qual que é o nome do mercadinho? Não lembro agora. Da Dona Francisca? Então, se eu tiver que cobrar o Dino, eu já sei. Vou lá no mercadinho da Dona Francisca e deixo lá minha cobrança lá. E não vai ter desculpa para falar que não sabia. Porque quando chegar o processo, eu vou falar, não tem uma lei, não tem uma norma, não tem um endereço, mas de acordo com princípios gerais do direito, que são verdades fundantes na teoria de Miguel Reale, conforme diria o professor, o mestre Miguel Reale, né? Esses princípios gerais de direito diz que o direito, eis que surge de usos e costumes. É usual. Escorrer não pode entregar para ninguém, não sei o dono, é isso? Olha, a regra diz lá, mas é deixar no mercado para todo mundo pegar. Vocês ouviram o que o Gino falou? O correio não pode entregar para qualquer um. E não entrega que se não for o dono, mas no mercadinho entrega. Então é usual e costumeiro se retirar a encomenda no mercadinho. É aceito isso por toda a comunidade local. Então isso vale para a comunidade local. Então eu integro o direito, eu integro esta questão que está desregulamentada. Vocês percebem, doutores? A importância da introdução ao estudo de direito parece que é uma bobeira que a gente está falando aqui, né? Mas no final, não é? Isto resolve questões de lacunas. E o tema principal de toda a matéria de hoje é a lacuna, dividida em princípio de integração por analogia legal, primeiro momento, e procedimento de integração
por princípios gerais de direito no segundo momento. E nesse princípio geral de integração do direito nesse segundo momento, estamos falando do que é usual e costumeiro, já que eu não tenho lei, já que eu não tenho norma, e nesse caso sequer eu tenho um endereço. Posso ficar sem resolver a questão? Não. O que os romanos faziam? Eles se deitavam sobre o papel, sobre as normas, e ficavam dando risada e falavam: fica tranquilo, tudo vai se ajeitar de acordo com o que é usual e o costumeiro. É isso que os romanos falavam, né? E vinha a questão da realidade ingênua, falar: nem tudo vai ser resolvido, alguma coisa vai dar problema. Mas aí, né, que vai ser as contradições que aí eu falei no caso da defesa do cara que fala: não, pô, vocês não aceitam a homofobia no papel, quer que eu aceite? Por analogia, eu não vou aceitar não. Então tem essa questão da contradição, né? Mas isso é um outro assunto, tá? O assunto aqui é procedimento de integração por princípios gerais, e aí eu venho nesta questão da insuficiência do direito positivo. Esse é o tópico. Há uma insuficiência do direito positivo. O que é o direito positivo? Tema da aula de amanhã, né? Amanhã nós vamos falar do direito positivado, do direito positivo. Por que se positiva? Por que se fazem os códigos? Código de Manu, Código de Hammurabi, Código de Legislação Mosaica, Código Napoleão, Código francês, Código alemão, né? Código da Prússia. Vamos falar de todos esses códigos na aula de amanhã. É uma aula bem interessante, eu gosto, né? Por que se codifica, né? Porque se codifica. Mas olha só, antes nós estamos na insuficiência do direito positivo, na total como é que se fala? Na total falta de positivação. Aí eu venho com o direito consuetudinário, com normas consuetudinárias, verifico essa questão consuetudinária de usos e costumes e faço uma integração da norma. Não existe norma. Integração do fato, como se houvesse uma norma. Integração do fato, resolvo o fato por princípio geral de direito consuetudinário. Eu faço a integração do fato através de um princípio geral de direito consuetudinário. Eu faço uma integração do fato. Qual é o fato? Não tem endereço. Onde o dinheiro não mora. Não tem endereço. Tem endereço, né? Mas é que lá é complicado, viu? Né? Tem endereço, já estive lá várias vezes lá. Eu tenho umas causinhas lá envolvendo briga de lote lá, né? Tenho vários, na verdade. E aí o que acontece? Tem endereço, mas os endereços não são cadastrados, né, no correio. Tem umas questões assim, né? E aí através então a norma será integrada por um procedimento de princípio geral do direito consuetudinário. Repeti várias vezes. Quer que eu repita mais uma vez? Depois vocês vão falar: professor, eu fiz diferente e você considerou errado. É lógico, né? Vou repetir então. Para resolver essa questão do endereço, por exemplo, né? Esse fato jurídico. Por que é um fato jurídico? Porque ele é relevante para a sociedade. Ele é um fato jurídico, né? Não está positivado, mas é um fato jurídico. Como que eu resolvo, né? Para resolver o procedimento de integração do fato jurídico, já que ele é relevante, eu vou chamar de fato jurídico, eu o resolvo através do direito consuetudinário, usos e costumes. Tranquilo, né? Tá, beleza. Se está todo mundo tranquilo, é porque está realmente tranquilo, dispensa outros comentários, né? Bom, essa questão dos princípios gerais do direito, eu tenho como conceito, posso conceituá-lo, tá? Fora tudo que eu falei, né? Eu posso conceituá-lo como a expressão, né, princípios gerais de direitos, por ser demasiadamente ampla, não oferece ao aplicador do direito uma orientação segura quanto aos critérios a serem admitidos em sua aplicação, né? Isso é o que o doutrinador fala. Ele diz que
que conceituar, trazer um conceito único, né, fica complicado, fica difícil para o doutrinador fazer isso, né, porque é muito amplo. Mas eu trouxe exemplos, né, dizendo claramente que não há uma legislação e não há uma analogia legal. Eu não tenho uma lei, ponto, não tenho. Então a integração da norma não será por analogia legal. Eu não integrarei uma norma por uma outra norma existente, não farei isso. Farei por princípios gerais de direito. Aí, princípios gerais de direito, o doutrinador tem dificuldade para conceituar, porque ele entende ser muito amplo. Ele fala, depende do caso. E por que depende do caso? Porque nesse caso aqui que eu falei da citação do Tocco, que é válida, porque a citação do Tocco, né, foi o que o juiz utilizou, né? A todas as encomendas não chegavam nas tribos ribeirinhas em volta daquele rio, por conta de falta de CEP no rio, falta de uma localização geográfica do rio, falta de um cadastro da região, não é tido sequer como uma região urbana, nem rural. Nem urbana, nem rural. Qual é o nome? Ribeirinha, tribo às margens do ribeiro, do ribeirão, né? Do riozinho que corre e que corta, do afluente do Amazonas. Olha que questão interessante, né? Bem típica do local, que não vale para todos os locais, não vale. Eu lembrei do seriado aqui, né? Depois eu conto para não atrapalhar a aula. Seriado acho que é do Nat Geo, né? Aquele Largados e Pelados, vocês já viram? Né? Eu era fã daquilo ali, né? Mas eu não consigo andar descalço, eu não consigo. Se eu andar descalço, aí eu perco o programa, aí eu já era. Andar descalço não tem condições. Vocês conseguem andar muito descalço, né? Em casa é uma beleza, né? Andar descalço na cerâmica bonita que vocês têm em casa aí, né? E aqueles cachorrinhos, como é que é o nome? Lhasa, né? O nome do cachorrinho é Lhasa, né? Eu tenho um Lhasa. E parece uma bola de pelúcia o bichinho. Bota no terno, aperta ele, bota no pezinho, bota de travesseiro. O bichinho é uma maravilha, né? Mas para andar no espinho, na terra e tudo, não dá, né? Largados e Pelados na Amazonas já teve vários episódios lá. Impossível andar lá, não pelado, como é que é o nome? Descalço. Não tem condições nenhuma, né? Então eu não queria falar essas coisas, eu não quero atrapalhar a aula. Deixa eu falar, mas vamos lá. Direito consuetudinário. Então o legislador, o doutrinador, tem dificuldade para explicar isso. Ele fala como, né, preencher se não tem legislação. E o que são princípios gerais do direito? Depende de cada caso. Aí por isso que eu estou citando a Amazônia, as tribos ribeirinhas, né? E aí, por incrível que pareça, o Dino vai e me traz um caso semelhante ao que eu ia falar lá da Amazônia. Aqui um bairro novo, né? Sem código de endereçamento postal e com a citação ou a entrega da encomenda no mercadinho da Dona Francisca. Olha que interessante. E é o mesmo caso. Seria difícil. Se um dia eu for escrever um livro de introdução ao estudo de direito, eu vou citar o caso do Dino, né? Porque eu tenho uma fonte real próxima de mim, eu jogo no livro, vou lá na Dona Francisca, bato umas fotos, faço a fonte, está resolvida a questão. Essa é a questão. Então, é o ponto central? Eu passo lá e não sei onde que é isso, eu vou dar uma passada lá. Eu só conheço a Dona Melita, que é do hotel lá. A Melita do hotel, ela é cliente até minha, né? Mas deixa pra lá, vamos lá. Então esses princípios de direito geral, eles guiam, fundamentam e limitam as normas positivas já sancionadas. Guia e fundamentam as normas já posicionadas. Porque olha só, se eu não tenho uma analogia legal e eu vou para os princípios gerais, e os princípios gerais têm uma dificuldade de conceituação por conta disso, por conta de que não tem como eu definir, porque cada caso vai ser um caso. Mas o cerne da questão, o âmago, o que está intrínseco, o que está por dentro, a ratio legis, a razão da existência da lei, e aqui eu não estou falando de lei, né? Mas eu estou falando de um entendimento de princípios. Entender qual é o princípio. Qual é o princípio? Falta um regulamento, falta uma norma. Falta? Não falta. Professor, tu confundiu tudo de novo. Como assim não falta? Falta ou não falta? Eu vou para o caixa de ferramenta para fechar. Eu preciso ter o quê? A lei. E eu não tenho a lei. Mas eu tenho uma outra lei. Tem uma outra? Então peraí. Então eu não tenho esta.
Essa não está funcionando. Tem, ó, não funciona. Mas isso aqui funciona, parecido até. Não é a mesma coisa, mas a analogia é legal. Analogia é legal. Entenderam? Agora não tenho lei nenhuma nem outra. Oi? Pois não. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Mas no caso, a lei ela não tem toda essa lacuna para ser abrangente no maior, no caso, em vários casos. Porque é complicado você detalhar cada tipo o que acontece. É isso que eu estou falando, correto, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu posso ter lei para tudo, mas aí vamos supor que eu estou falando de um caso que não exista lei. Esse é o caso. Agora não existe lei. E não existe nada que eu possa chegar perto de compreender esse fenômeno. Mas existe uma regra que eu não conheço. Existe uma regra. Eu é que não conheço, mas existe a regra. Aí eu vou lá no mercadinho da Dona Francisca, onde o Dino mora, e vejo que a mercadoria chega no mercadinho. Qual é o nome disso? É o fenômeno local. É a regra do lugar, chamado de direito consuetudinário. Era isso que eu queria falar. Fechou bem, Dino? Fechou bem, Gislaine. Oi? É antigo, ele está falando aqui. E sabe o que significa isso? Eu não tenho norma para tudo, porque é impossível. Os romanos falavam isso. Falavam assim, vamos deitar aqui no papel e vamos pensar aqui em normas para tudo. Realmente não tem jeito. Mas vai ter casos que, embora pareça não existir no regulamento, mas através do direito consuetudinário eu verifico que existe como preencher a lacuna através de um princípio geral de direito, e o princípio geral do direito consuetudinário me diz que nesse local se age assim. Qual é a regra? É no mercadinho da Dona Francisca, tá valendo, essa é a regra. Só que eu não sabia, mas eu preencho agora neste entendimento, caso exista uma disputa judicial. É o que nós deveríamos ter em mente, né? Caso vá parar num processo, caso haja um processo, se o Dirno brigar com o vizinho de 2 ruas abaixo, como é que eu cito um e outro, se tem esse problema de endereço, né? No mercadinho da Dona Francisca eu cito, eu faço a citação por lá, mas até então eu não sei nem que isso existe, né? Aí eu começo a entrar num litígio, e dentro do litígio eu vou fazer uma integração, um procedimento de integração para o princípio geral de direito consuetudinário. É isso, e ponto final para essa questão aí, né? Ficou claro? Acho que ficou claro, né? Ficou claro, doutor Gislaine? Tranquilo, né? Ficou, né? Gislaine, Célio, Ediedla, doutora Tamara, sem calçado? O que é sem calçado? Não, é que a gente andava 25 km para ir no correio. No começo aqui. Tranquilo. Sem calçado, maravilha. Eu morei na zona rural, né? Tem a chacrinha até hoje, né? Hoje eu moro na cidade, mas até hoje, mas eu morei, né? Era bom, era legal. Mas tem umas coisas assim bem peculiares, né? Bem do local mesmo. E se cria umas regrinhas no local, né? Hoje não é mais a mesma coisa. Hoje tem até grupo de WhatsApp do pessoal da região, né? Não é mais a mesma coisa, né? Tem o grupo de fofoca do Zap rural. No começo aqui, professora, a gente deixava bicicleta, chinelo, tudo escondidinho perto da mata, que era tudo mata, né? E o que acontece? Tranquilo, ninguém mexe, né? E essa é a questão da citação do toco lá no Amazonas. Chega um equipamento caro, é colocado lá no toco lá, ninguém mexe. É meu, ninguém mexe. O outro não mexe, tranquilo. É uma questão local, né? Ninguém mexe, tranquilo. Bom, o que mais que eu tinha para falar aqui, né? De princípios gerais do direito. Tem muita coisa para falar, né, doutores? Tem muita coisa. Mas o básico é este entendimento, tá? Que eu passei aí sobre a questão da analogia legal e a questão do princípio geral do direito, focado no direito consuetudinário, né? Se eu for estender mais... oi, pois não. Não, eu queria só fazer uma pergunta. Claro, até 2, até 3. Porque eu não sei se sai do direito, mas é quase a mesma coisa. Eu sou do juiz. O juiz, ele só vai bater o martelo, ele vai ter o
aquilo que foi colocado? Tá, isso aí, essa pergunta eu vou responder. É uma pergunta, na verdade, para a nossa próxima matéria de teoria geral do processo 1 e 2, que é terceiro e quarto período, é lá adiante, né? Eu até estou falando disso para uma outra turma, né? Qual é o que o juiz diz, né? A jurisdição. Iuris direito, dição de dictio, quem diz o direito? Quem diz o direito? Estado, juiz. E quando ele diz o direito? E por que ele diz o direito? E baseado em que ele diz o direito? É a matéria adiante, né? Teoria do processo. Mas não custa nada eu dizer aqui, de forma bem resumida, bem sucinta, que o juiz, ele não inventa, ele não interpreta, como as pessoas estão acostumadas aí, vendo na televisão, né? O juiz, ele só pode analisar o que está nos autos. O que não está nos autos não está no mundo. Então ele faz uma análise do que é trazido do autor e do réu, do requerente e do requerido. E nessa relação jurídica processual entre juiz, autor e réu, né, ele faz uma análise no primeiro momento, ele faz os fundamentos de fato e de direito, e no final, ele decide. Ele dá a questão dispositiva decidindo baseado em fatos, né, argumentos a favor, argumentos contra e provas, baseado em provas, sendo direito civil numa verdade formal, sendo direito penal numa verdade real. Complicado explicar isso agora porque não é o momento, mas em síntese é isso, né? O juiz ele decide baseado, né, em todo um conjunto de atos que levará o juiz a decidir, que é o processo, né? O processo é um conjunto de atos que levará a uma sentença. É uma outra matéria, por isso que fica difícil explicar isso aqui agora, né? Em síntese é isso. Mas do ponto de vista da introdução do estudo do direito, na análise do direito, e para decidir de acordo com o que nós estamos falando aqui, eis o foco aqui, o juiz terá sempre que decidir. Agora, havendo uma lacuna para decidir, porque aí o juiz vai na caixinha de ferramenta e fala, vou decidir. Eu não tenho essa lei para decidir, e agora? Eu não tenho a lei da homofobia para decidir, como é que eu faço? Eu não tenho da homofobia, mas por analogia legal eu tenho a lei do racismo. Então eu pego a do racismo porque eu não tenho a da homofobia. E vou decidir a homofobia por racismo, como se fosse a mesma coisa, embora não seja. Analogia legal. Ponto. Agora eu não tenho lei nenhuma. Princípios gerais do direito consuetudinário, verifico, né, as questões de fato e direito local, e dali vou extrair um entendimento para fazer uma decisão, porque não poderá haver lacunas. E é isso, e ponto final nessas questões. Eu tenho aqui para fechar aqui, doutores, brocardos jurídicos. O que são brocardos jurídicos? Eu vou falar dos brocardos e a gente vai fechar, né, a matéria de hoje, né? Os brocardos jurídicos são palavras, são sentenças, são expressões jurídicas que encerram um conhecimento jurídico específico em relação a determinado fato. Isso é um brocardo jurídico, né? Existe a possibilidade de se confundir os princípios gerais do direito com os brocardos. Se confundem os princípios gerais do direito com os brocardos, né? É comum confundir isso, né? Porque existem princípios embutidos nos brocardos, né? Existem princípios. E aí, vamos lá, né? Como se lida, como que funciona na prática com os brocardos jurídicos, para fechar. Existe um brocardo muito famoso na justiça, muito utilizado em direito penal, né? Direito processual penal, direito penal. Existe um brocardo chamado indúbio pro réu. Indúbio pro réu. INDUBIO, indúbio, PRO, pro, REO, réu. Indúbio pro réu. A professora não é réu, não? É réu com O, né? Expressão em latim que significa, na dúvida, eu devo absolver o réu. É um brocardo jurídico, é uma expressão que encerra todo um conhecimento. Professor, mas como é que você traz isso dentro dessa matéria? O que significa? Qual é o objetivo de se explicar um brocardo? Estou explicando o brocardo porque ele não se confunde, o brocardo não se confunde com princípios gerais do direito, tá? São coisas diferentes.
O brocardo, ele é um entendimento de determinada situação legal, né? Pode ser da lei, pode não ser, pode ser do costume, pode não ser, mas na verdade o brocardo é um entendimento de um determinado fato. Então vamos ao fato, né? Dentro de uma sentença penal, dentro de um processo penal, o processo é o conjunto de atos que me levará a uma sentença. Dentro desse conjunto de atos, verifica-se, né, toda a situação do réu, as provas, o que me levou a acusar, o que me levou a chamar o réu para o processo penal. Tem uma série de atos, né, dentro ali do processo penal, e eu fico naquela situação, né? Estão dizendo que ele matou, e a vítima faleceu, e a vítima veio a óbito, e a vítima tinha um relacionamento íntimo com o réu, e o réu diz que gostava da vítima, sofreu, foi no enterro, eles tinham um relacionamento íntimo, mas não existem provas. Eles brigavam como qualquer outro casal, mas brigavam muito. Ele tinha ciúmes dela, ela tinha ciúmes dele. Não tem Maria da Penha, não tem relatos na polícia, tem as brigas, panela voando de madrugada, briga, seu isso, seu aquilo, xingava e tal, e os vizinhos ouviam e relataram na investigação policial estes fatos na polícia, e ela morreu, né? Houve uma invasão no apartamento, onde ela tomou um tiro de pistola, né? Mas levaram alguns apetrechos dentro do imóvel, fazendo parecer que não era um homicídio aí passional, né? De paixão, da paixão, não é nada relacionado a isso. Já que levaram objetos do apartamento, me parece que é um latrocínio. Fizeram parecer que é um latrocínio, mas verificamos que eles tinham brigas intensas, e ele era muito ciumento, né? E alguém nos testemunhos falou: ele matou ela, foi ele que matou ela, eu acho, tenho certeza, eu ouvi a briga, eu tô lá, de repente pau, atirou, era ele. O delegado pergunta: mas a senhora viu? Não, eu ouvi. Ah, a senhora só ouviu, mas você tenho certeza. E a pessoa que mora nessa mesma casa, nesse mesmo apartamento, a mãe dessa moça, confirma: realmente foi ele que falou, a gente ouviu, nós estávamos juntas, né? Eu sou mãe dela, eu ouvi, foi ele mesmo, ele que atirou nela. Fechada a investigação policial, fechado o relatório, fechado o inquérito, o delegado opina dizendo: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, verificar todos os fatos, todos os depoimentos, temos entendimento de que não houve o latrocínio, mas parecer um latrocínio e sim um homicídio passional, né? Cujo principal indício que nós temos de autoria é contra o próprio parceiro, companheiro da vítima, né? Então, na dúvida, que se mande para o julgamento do júri popular, indúbio pro società, indúbio pro società. Na dúvida, senhor juiz, favoreça a sociedade para esclarecer a verdade, indúbio pro società. Eis o brocardo do delegado, indúbio pro società. Vocês entenderam o que é um brocardo? Né? Um brocardo é uma expressão que encerra um conhecimento. Qual é o conhecimento aí? Na dúvida, que se mande para a sociedade julgar. Eu acho que foi ele, mas eu só acho, porque as duas testemunhas estão dizendo que foi ele, baseado na palavra delas. Elas ouviram, elas não viram, mas ouviram. Mas você não tem o conhecimento, não tem as provas concretas para passar a mesma coisa? Indúbio pro società. Tá certo, o que você falou, não tenho provas concretas, não tenho nada, mas tudo indica que foi ele por conta do quê? Dos interrogatórios, mas eu estou na dúvida. Na dúvida, o que eu faço? Absolvo o réu? Não. Na dúvida, vamos mandar para julgamento da justiça. Qual é a frase? Qual é o brocardo? Indúbio pro società, número 1. Um brocardo da polícia, indúbio pro società. O promotor analisa e fala: tem razão, vamos mandar para júri, indúbio pro società. O juiz recebe e fala: realmente, vamos instaurar um procedimento, indúbio pro società. Tendo em vista a ampla defesa, o contraditório, vai para tribunal de júri, chega no tribunal de júri, o cara chora, fala, acontece,
mostra que era o amor da vida dele, onde já se viu, etc e tal. Eis que surge um detalhe no processo, agora na hora do julgamento. Sabe essa moça que falou que ele matou ela? É ex dele. E aí, doutores? Ela é ex dele, está acusando ele, é ex dele. Sabe quem que é a mãe dela? É sogra dele. E aí? Invalida? Dá comprometimento? Claro que dá, lógico que dá, como que não? A ex está querendo botar na cadeia, a ex. Aí o júri fica assim, então é a ex, é a sogra. Vixe, você não fica com a cara dessa mulher. É assim que o jurado fala, o júri popular, né? Eles ficam tudo assim, ó, cutucando, você viu? A ex e a sogra, coitado desse cara. Entenderam? Mudou tudo agora. Aí vem o advogado de defesa e fala: excelentíssimos senhores juízes leigos, né? Verdadeiros juízes de nossa sociedade, porque estão aqui sem compromisso apenas com a verdade, e trazer a verdade é aqui a minha função, né? Vejo que o réu que está aqui sendo julgado, o senhor fulano de tal, né? Ele tem um amor profundo pela vítima, né? E está sofrendo já demasiadamente com toda essa situação, e ainda por cima sendo processado e julgado, mesmo sendo inocente, resolveu encarar essa barra aqui, e ao todo momento, desde o início, desde a raiz do processo lá no início, ele vem afirmando a sua inocência. Mas em razão do princípio do indúbio pro societá, foi trazido para a sociedade julgá-lo, e aqui está sendo julgado, né? Mas não há provas, não há câmeras, não há filmagens, não há imagens, não há fotos, e não há nada que leve a ele a esse julgamento, a não ser o fato de duas pessoas somente terem falado em relatório que ouviram ele falar. Não viram ele, ouviram ele falar. Agora, a distância dessa fala de um apartamento para outro, com lajes de concreto de cerca de 45 centímetros que separam um imóvel do outro, já que é um edifício de 15 andares, que tem que ter essa sustentação grossa, firme, que não permite ouvir a fala de um imóvel para outro, mas estas falaram que ouviram, essas disseram que ouviram, e ouviram claramente que foi ele que teve uma discussão com ela, que desferiu o tiro fatal. Isso é uma profunda inverdade, uma vingança dentro, um oportunismo dentro de uma situação, né? Porque uma delas é a ex e a outra é a mãe da testemunha. Dois depoimentos que devem ser anulados, impugnados, dois depoimentos mentirosos, né? Com o único objetivo de prejudicar o réu. Então, vossas excelências, né? Clamo a vossas excelências pela verdade real do processo, e que indúbio pro réu, na dúvida, que se absolva o réu, porque é melhor absolver um suposto culpado do que condenar um suposto inocente. E ponto final. Essa é a fala que ganha. Tranquilo, doutores? Eu encerro por aqui, né? Isso é o indúbio pro réu, tá? É uma expressão que encerra toda essa fala aí. Na dúvida, aí o pessoal vota e vota. Realmente eu fiquei na dúvida agora. Caramba, eu achava que era ele, mas aí com essa fala do advogado aí, com essa história, eu fiquei na dúvida agora. Realmente eu não posso ficar na dúvida e botar supostamente um culpado na cadeia, não. Supostamente eu tenho que absolver ele, então, porque agora eu fiquei na dúvida. Caramba, hein? Essa cara aí, eu achei que era, mas é a ex dele que veio aqui para ferrar com ele. E só tem ela falando isso. A outra é a mãe defende, né? A mãe defende tudo de errado. Eu estou errado? Não estou não, né? Então é isso, pessoal. Ignorante eleges non excusate. Ignorância da lei não é desculpa. Perfeito, é outro pecado aí, né? Então é isso, doutores e doutoras, né? Então, princípios gerais do direito não se confunde com brocardo. Brocardo é outra coisa, mas o brocardo faz parte da matéria também. Eis aí um brocardo 2, né? Na primeira fase eu uso um brocardo para mandar para júri, em favor da sociedade. Na segunda fase, né, eu não posso condenar ninguém baseado numa fofoca, baseado no depoimento da ex, da sogra, que queria prejudicar o cara. Vocês entendem que tem uma lógica por trás disso?
Não existem outros laudos, nada, não colheu-se digital, nada, nenhum exame, nada, nem tudo, ficou só nessa palavra. Ora, na dúvida eu vou jogar 30 anos nas costas da pessoa? Não vou jogar, não vou fazer isso, né? Não vamos fazer isso, o jurado não condena. Indúbio pro réu, é assim que é utilizado, e o texto, né, eu aqui improvisei, né, mas é isso aí, a gente tanto trabalhar, né, a gente acaba tendo a primeira vez que eu fiz um júri, que eu fui andando, aquele tablado de madeira, lá em São Carlos é um tribunal lindo demais, né, aí eu fui lá, quando chegou no meio, deu um branco. Acho que eu fiquei uns 10 minutos assim, olhando para a parede, o que eu vou falar, o que eu estou fazendo aqui, acho que passou minha vida pelo... Aí o juiz ficava olhando assim, né, tipo assim, o que esse cara tá fazendo, vai dar besteira. Mas deu certo, foi bom, foi excelente, foi maravilhoso, foi tranquilo. É isso, forte abraço a todos e até a próxima.